Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo luta e resistência. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro ou carta aos Hebreus, capítulo 12, vou ler versículo 4. Diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Hoje é 19 de dezembro de 2022. Santo poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, te agradecendo por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, cada novo inscrito do nosso canal, enfim, todos os inscritos. Te apresento a minha família, a minha vida, fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia dizendo luta e resistência. E eu gosto muito, sabe, daquela disciplina da teologia chamada hamartiologia, que fala ou trata da doutrina do pecado. E aqui o escritor aos Hebreus, ele fala sobre as provas, que estamos sujeitos, às quais nos revelam o amor do Pai. Ele fala aqui, por exemplo, sobre a disciplina que nós, como pais humanos, muitas vezes somos obrigados, por causa de alguma desobediência, nós somos obrigados a disciplinar os nossos filhos. E aí fala da correção do Pai eterno, do nosso Deus. Mas eu quero falar mesmo aqui hoje sobre aquilo que nos distancia de Deus. E o que é? É o pecado. A gente sabe que o pecado teve sua fonte original lá no Éden com o diabo. O diabo é o grande sedutor. Ele é aquele protagonista que se apresenta muitas vezes disfarçado de anjo de luz, de uma coisa boa, de uma coisa lícita, legal. No entanto, na sua sutileza, ele apresenta o erro, a transgressão, aquilo que entristece a Deus. Aí o homem é seduzido por aquilo. Foi o que aconteceu com Eva, Adão, lá no jardim do Éden. Então o pecado teve sua origem ali no diabo. Mas a gente pega com a nossa carne, que é o maior inimigo nosso. E a gente peca também com as coisas do mundo, que o mundo nos oferece. E também, como já disse agora, o diabo, ele é esse que estimula o homem a pecar. Aqui mesmo, nesse mesmo livro ou carta aos Hebreus, há uma expressão que é conhecida, inclusive, para todos os leitores da Bíblia, no versículo 1 desse mesmo capítulo, que diz assim: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o pecado, ele está sempre, viu, gente, nos rodeando, Há uma expressão do apóstolo Pedro que ele fala que o diabo anda ao derredor, Então, junto com o diabo bramando como um leão ao derredor, está também o pecado. Graças a Deus que ao nosso lado, bem mais próximo de nós,
está o anjo do Senhor acampado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é o que Jesus disse, vigiar, além de orar, né? Então, quando a gente vigia, a gente vê, né, esse pecado está tão de perto nos rodeando e procura não cair nessa tentação. Quando o escritor aos Hebreus fala aqui assim, ó, ainda não resististes até ao sangue, aí eu me lembro do que Paulo fala, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, veja o que ele diz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quando a gente resiste, como o escritor aos Hebreus diz, você ainda não resistiu, né? Em outras palavras, até o sangue combatendo contra o pecado. Eu entendo que é a gente crucificar a nossa carne com as suas paixões, as suas concupiscências. Então, quando a gente crucifica essa carne, a gente vai até ao sangue, né? Resistindo contra o pecado. É muito difícil. Porque quem disser que pecar não é bom, é mentira. Pecado é algo bom, mas para a carne. É o alimento da carne. É a diversão da carne. Mas a gente sabe que é morte para o espírito. E a gente está aqui para vivificar o nosso espírito e crucificar, como diz aqui Paulo, a carne, resistindo até o sangue contra o pecado. Eu quero concluir com palavras de Jesus, quando ele diz no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 26, versículo 41, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso aí, vigiar e orar é resistir, tá? Resistir à tentação, o pecado. Aí Jesus conclui dizendo, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos entender isto. A nossa carne é fraquíssima. E é ela, gente, que faz com que o nosso espírito desapareça quando a gente cede os desejos dessa carne. Eu quero concluir mesmo dizendo, vamos lutar para resistir. Luta e resistência foi o tema. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.